Hoje eu quero convidar você para ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. Está escrito o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom, eu quero então tratar com vocês nesta manhã sobre o tema a ameaça da incredulidade. Quando você lê o livro de Êxodo e também os outros livros do Pentateuco, você conclui que Deus providenciou a libertação do povo de Israel, que vivia sob amarga e longa escravidão. Deus enviou Moisés, Deus manifestou o seu poder, Deus desbancou as divindades do Egito, enviando 10 pragas, cada praga derrubando uma das divindades do panteão egípcio. E então, de maneira extraordinária e com mão poderosa, Deus arrancou o seu povo daquela escravidão. Entretanto, esse povo, ao longo dos 40 anos do deserto, virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus, endureceu o seu coração, rebelou-se contra Deus, reclamou e murmurou contra Deus, não demonstrou nenhuma gratidão a Deus, fabricou um bezerro de ouro para adorá-lo, virando as costas rebeldemente contra Deus. E então, em virtude da sua incredulidade, Deus jurou na sua ira que aqueles que saíram do Egito, e precisa afirmar que eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças, portanto um total aproximado de 2 milhões de pessoas, toda essa geração que se rebelou contra Deus, por causa da sua incredulidade, não entrou na terra prometida. De 2 milhões de pessoas, só 2 pessoas entraram, Josué e Calebe. Todos os demais morreram no deserto, por causa da sua incredulidade. Por isso, o autor aos Hebreus está fazendo uma conexão deste fato histórico com o que estava acontecendo com a igreja no primeiro século. Por que Hebreus escreveu esta carta? Por que o autor escreveu esta carta aos Hebreus? Porque havia judeus convertidos a Cristo, que deixaram o judaísmo,
abraçaram o cristianismo e agora, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja, estes judeus convertidos a Cristo estavam como que de malas prontas de volta ao judaísmo, virando as costas para Deus, abandonando a Cristo. O argumento do autor aos Hebreus é este: se aqueles hebreus, lá no deserto, viraram as costas para Deus, e por incredulidade não entraram na terra prometida, mais cuidado devemos ter nós, de não termos o coração endurecido, de não retornarmos às sombras quando a realidade já chegou, porque a incredulidade, fruto do perverso coração, tem consequências dramáticas para a igreja, para o crente, que não ouvir a voz de Deus. Então, dito isto, eu quero entrar na exposição do texto. O texto é cheio de exortações contra a incredulidade. A primeira delas é esta: ouça a voz do Espírito através da palavra de Deus. Note comigo o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Tem muita gente hoje, de forma mística, querendo ouvir a voz de Deus, querendo escutar Deus, correndo atrás de gurus espirituais, correndo atrás de supostos profetas, para ouvir novidades, como se essas pessoas tivessem uma linha de comunicação direta com Deus, à parte das Escrituras. E o autor está nos ensinando que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, porque ele está citando o Salmo 95. Mas quando ele cita o Salmo 95, ele não faz referência ao escritor do Salmo 95. Ele diz: assim como, pois, diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Em outras palavras, quando você abre a Bíblia, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, é o Espírito Santo que está falando com você. Se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, você está ouvindo a própria voz de Deus. Então, não feche sua Bíblia, não bote sua Bíblia num instante, não deixe a sua Bíblia ficar empoeirada. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, porque quando você abre a Escritura, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo de Deus. Os céus estão falando com você. Pois bem, a segunda coisa que esse texto exorta, a segunda exortação, é: não endureça o seu coração. Olha comigo os versos 8 a 11. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação. E aqui você vai perceber que o povo endureceu o seu coração, tapou os ouvidos, fechou os olhos, endureceu o coração e não quis ouvir Deus falar. Deus fez milagres, Deus sustentou com maná, Deus fez brotar água da rocha, Deus livrou-os dos inimigos ao redor. 40 anos a roupa não envelheceu no corpo, 40 anos caminhando por um deserto pedregoso, a sandália não envelheceu no pé. Milagres após milagres, providências após providências, cuidado após cuidado. Mesmo assim, esse povo endureceu o coração. Então, eu gostaria de olhar com você algumas coisas aqui. Primeiro, o pecado é uma ofensa contra Deus. Versos 8 e 9. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. É colocar Deus à prova. É pagar o bem com o mal. Deus abençoa, o povo desobedece. Deus dá sustento, o povo é ingrato.
Deus liberta dos inimigos, o povo não agradece. Deus salva o povo com mão poderosa, o povo fabrica um bezerro para adorá-lo. Então o pecado é uma rebelião contra Deus, é um atentado contra Deus. Desculpe da expressão, é um tapa na cara de Deus, é uma cusparada no rosto de Deus, é não reconhecer Deus como a fonte de toda dádiva, de toda boa dádiva. É provocação, é tentação, é pôr o Senhor à prova. Mas veja comigo o verso 10, que o pecado é uma ingratidão a Deus. Olha comigo. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não reconheceram os meus caminhos. Ô, gente, para um pouquinho para pensar. O que aquele povo recebeu? Deus os tirou com forte mão da escravidão. Deus fez promessas. Deus abriu o mar vermelho. Deus deu maná todo dia, 40 anos. Deus mandou codornizes. Deus fez brotar água da rocha. Deus livrou-os de doenças e pestes perniciosas. Deus livrou-os de nações inimigas. Deus fez tanta coisa boa para eles, e eles não reconheceram, e eles foram ingratos. O pecado é uma ingratidão. Quando eu leio lá em Números 14, verso 11, eu queria ler esse texto com você, para você perceber o que Deus disse para esse povo, em Números 14, 11. Olha o que está escrito: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Tantos sinais, e o povo não crê, tantos sinais, e o povo não agradece. Agora vamos transportar isso para a igreja, para hoje, para você, para mim. Quantas bênçãos Deus tem lhe dado? Ele quem preserva a sua vida, Ele quem lhe dá o fôlego, Ele quem lhe dá a saúde, Ele quem lhe dá a inteligência, Ele quem lhe dá o perdão dos pecados, Ele quem lhe dá a redenção, Ele quem lhe dá a família, Ele quem lhe dá o trabalho, Ele quem lhe dá o sustento, Ele quem lhe dá a prosperidade, Ele quem lhe dá todas as dádivas boas. Como você tem reagido a tudo isso? Você tem sido grato a Deus? Diante dos poderosos feitos de Deus na sua vida, na sua família, como você reage a isso? Terceiro, o pecado atrai a ira de Deus. Olha comigo o verso 10 e 11 ainda. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não reconheceram ou conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus é santo, Deus é justo, e Deus não pode reagir ao pecado com benevolência. Deus não pode se agradar do pecado. O pecado é maligníssimo, e ele nos priva do maior privilégio, que é a presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, de tal maneira que o pecado provoca a ira de Deus. Mas mais do que isso, o pecado é uma resistência deliberada e contínua contra Deus, porque é isso que diz o verso 10, parte B. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, sempre erraram no coração. Olha aí, eles também não conheceram os meus caminhos. Não é uma rebelião temporária, pontual, num dado momento, numa dada circunstância, mas é uma resistência, uma desobediência crônica, contumaz, constante, sempre errar no coração. Deus abençoa e eles não agradecem, Deus livra e eles não honram a Deus, Deus sustenta e eles não agradecem. Em outras palavras, o coração está sempre rebelado
contra aquele que é a fonte de toda a bênção para o povo. Mas mais ainda, o pecado priva as pessoas de benefícios maravilhosos, porque Deus então vai dizer no verso 11: eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho com mais vagar. Então vamos ver aí a terceira exortação. A primeira delas é: ouça a voz do Espírito, através das Escrituras. A segunda exortação é: não endureça o seu coração. A terceira exortação é: não se renda à incredulidade. Primeiro, olha comigo o verso 12, parte A: acautele-se contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque ele está dizendo assim: cuidado, acautele-se, vigie, preste atenção. A incredulidade é uma coisa que quer pegar a gente como que numa arapuca, numa armadilha. Então acautele-se. É isso que ele está dizendo. Fique atento, tende cuidado, irmãos, para que jamais haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Essa incredulidade, irmãos, não é dizer eu não acredito em Deus, não. É de você não ver a mão de Deus nas providências, no cuidado, no sustento, na proteção, nas bênçãos que você recebe. Você está vivendo como se tudo dependesse de você, como se você vivesse por você, como se você tivesse saúde por você, como se a inteligência você recebesse de você mesmo, por você mesmo, que tudo que você tem e tudo que você experimenta e usufrui é da sua própria mão, e não ver Deus, e não reconhecer Deus, e não agradecer a Deus, e não glorificar a Deus. Como disse Paulo lá em Atenas: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Cuidado para você não deixar de tributar a Deus toda a honra devida ao seu nome, por tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que você recebe. Segundo lugar, além dessa exortação de se acautelar contra a incredulidade, o autor aos Hebreus vai falar da origem da incredulidade, está aí no versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Aqui está o laboratório, aqui está a fábrica, aqui está a gênese, aqui está o solo que faz brotar essa erva daninha chamada de incredulidade. É o coração perverso, é o coração ingrato, é o coração rebelde, é o coração maligno. Em outras palavras, os seus problemas, os meus problemas não estão fora, não, estão dentro de nós. John Locke errou rotundamente quando disse que você e eu somos uma folha em branco, uma tábula rasa, que nós somos produto do meio, que nós somos consequência do ambiente. Não. Não, o meio não está corrompido, não é o meio que corrompe você, não, é você quem corrompe o meio. O mal não está do lado de fora, o mal está do lado de dentro. O mal está aqui no nosso coração. Aqui está a fábrica de todo o mau desígnio. Aqui está o laboratório que processa todo o mal que está à nossa volta, é de dentro. E o autor aos Hebreus nos exorta sobre isso. Terceiro lugar, o efeito da incredulidade. Olha o versículo 12 ainda. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A palavra afaste aí no grego é apostenai, de onde vem a palavra portuguesa apostasia. Ou seja, o rebelde coração
rebelado contra Deus, que vai levar você à incredulidade. O resultado disso é apostenai, o resultado disso é apostasia, o resultado disso é virar as costas para Deus, como os hebreus estavam fazendo, deixando a Cristo e voltando para o judaísmo, deixando a realidade e voltando para a sombra. Mas aqui está a ameaça da incredulidade no versículo 13, a parte B. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Agora preste atenção que aqui é um passo maior, que é o endurecimento. E essa palavra endurecimento aqui é a mesma palavra para aquilo que dá em você às vezes um calo, né? Que às vezes dá no pé. E eu sofro com um calozinho no pé há anos. Já fiz até a cirurgia, brota de novo, brota de novo, brota de novo. E quando ele está crescido, se eu piso numa areiazinha que vai direto nele, eu vejo estrelas. Calo é uma coisa que brota. E ele está dizendo que pode existir, numa linguagem figurada, esse calo no coração, essa insensibilidade no coração, essa incapacidade de você perder essa sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E eu vou lhes dizer algo muito solene agora. Não tem nada mais perigoso do que você se acostumar de tal maneira com o sagrado, que isso já não mexe mais com você. Aquele povo vivia com o sagrado todo dia, milagre todo dia, vinha maná todo dia, água brotava da rocha todo dia. Você já pensou, e quando eu ando por esse deserto, que eles saíram, primeiro o deserto do Saara, depois o deserto do Sinai, passa por lá, ande por lá, não é deserto de areia fina não, é de pedra. E se você botar um sapato novo, e andar um dia nesse lugar, no final do dia você pode jogar o sapato fora, já estragou. Eles andaram 40 anos. E as sandálias não envelheceram. E eles usaram uma roupa 40 anos, porque não tinha loja para comprar roupa no deserto. E a roupa não se gastou. E eles andaram 40 anos. Tiveram comida, tiveram roupa, tiveram calçado, tiveram água, tiveram livramento. Tiveram manifestação da glória de Deus entre eles. E o coração foi se acostumando com aquilo. De repente aquilo era normal para eles. De repente aquilo não fazia mais significado para eles. De repente aquilo não mexia mais com eles. Sabe o que foi acontecendo? Uma espécie de endurecimento progressivo. De repente uma crosta no coração. A palavra de Deus batia e voltava. E eles não escutavam mais a voz de Deus. É isso que o autor está nos advertindo. Cuidado, para que o seu coração não endureça. Você pode até vir à igreja, você pode até escutar um sermão, você pode até ouvir um hino, mas isso não mexe mais com você. Você pode até ser um pastor, pode ser até um pregador, pode ser até um missionário, mas você se tornou um profissional, isso não mexe mais com você. E a advertência é esta, é a ameaça da incredulidade é essa, é o coração ficar endurecido. Agora, o autor aos Hebreus vai mostrar para nós, bendito seja Deus, o antídoto contra a incredulidade. Qual o primeiro antídoto? Qual o primeiro remédio? Olha o versículo 13, a parte A. Exortação mútua. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Igreja é um corpo, igreja é uma família. Não espere que as exortações todas procedam do púlpito da sua igreja. Você é um ministro de Deus, você é um cooperador com Deus,
Você está ricamente habilitado para chegar ao seu irmão e dizer: meu irmão, cuidado, meu irmão, observe isso, meu irmão, abra os olhos, meu irmão, olha o caminho que você está escolhendo, meu irmão, olha a estrada que você está andando, meu irmão, cuidado, advirta todo dia, cuide um dos outros, exorte uns aos outros, porque quem adverte, ama, quem exorta, cuida, quem alerta o outro, ama. Nós temos que cuidar uns dos outros, velar uns pelos outros, advertir uns aos outros, exortar uns aos outros em amor. Mas precisamos fazer isso. Nós vivemos uma sociedade cada dia mais narcisista, e cada dia mais egoísta, e cada dia mais solitária, cada um por si, ninguém quer se envolver mais, ninguém quer cuidar de ninguém mais, cada um por si. Embora você veja o perigo, a ameaça que está o seu irmão correndo, você não vai lá para advertir, não é bíblico isso. Segunda coisa, segundo remédio, para você lidar com o perigo da incredulidade, é a sua união com Cristo. Olha o versículo 14, a parte A: porque nos temos tornado participantes de Cristo. Veja isso, você é participante de Cristo, você foi remido por Cristo, você é habitado por Cristo, você está sentado com Cristo nas regiões celestes, você está nele, ele está em você. Como se você habita em Cristo e Cristo habita em você, e você é propriedade dele, você foi remido por ele, comprado por ele, você vai se render à incredulidade. Terceiro, perseverança na fé, é o terceiro remédio para você se livrar aí da incredulidade. Olha o versículo 14, a parte B: se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Em outras palavras, quem é a pessoa salva? O texto não está falando de ser salvo e perder a salvação, não é disso que se trata. O ponto é, como é que você pode saber que uma pessoa de fato foi salva? É se ela persevera. A pessoa que apenas ouviu, apenas escutou, ou apenas tem uma fé formal, ou apenas tem uma profissão religiosa formal, ou apenas é membro de uma igreja e tem seu nome no hall de membros da igreja, mas nunca nasceu de novo, nunca foi convertido, nunca foi justificado, nunca teve o seu nome no livro da vida, esta pessoa não vai perseverar. Num dado momento ela vai virar as costas. A evidência da salvação é a perseverança. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Quem faz provisão para o pecado, quem ama o pecado, quem quer continuar no pecado, quem pratica o pecado, quem não se arrepende do pecado, está dando uma evidência clara que nunca foi salvo. Então é a perseverança na fé. O que está escrito aí no capítulo 3:6 também: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então note isso, perseverança. Bom, mas eu quero concluir. E a última exortação desse texto: saiba que a incredulidade desemboca em graves pecados contra Deus. É o que vamos ver dos versos 15 a 19. E a primeira coisa é dureza de coração. O primeiro pecado está aí no versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Veja você que isso é tão forte no autor sagrado, no escritor sagrado, que ele repete o texto. Ele disse a mesma coisa lá no versículo 8: não endureçais o vosso coração. E aí repete de novo: hoje se ouvirmos a sua voz, não endureçais o vosso coração. Estou exortando, estou falando de novo, cuidado, cuidado. Tem hora que nós precisamos chorar para pedir a Deus para nos dar um coração quebrantado. Chorar porque a gente não consegue chorar.
Coração precisa estar quebrantado. É esse coração que Deus não rejeita. Segundo problema, rebeldia contra Deus. Olha o versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Irmãos, isso é espantoso, chocante. Se você perceber, aquele deserto transformou-se no maior cemitério da história. 2 milhões de pessoas morreram. Em 40 anos. 2 milhões. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Causa, mortes, atestado de óbito, incredulidade. Já pensaram nisso? Incredulidade. Não foi Covid, não foi câncer, não foi ataque cardíaco, não foi problema renal, não foi AVC, atestado de óbito, 2 milhões, incredulidade, porque eles se rebelaram contra Deus, rebeldia contra Deus. Terceiro pecado grave que a incredulidade produz, versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? A ideia aqui é que a incredulidade leva você a pecar contra Deus, deliberadamente. Pecado é transgressão da lei. Pecado é quando você diz, eu não quero, esse caminho não serve para mim, é desviar do caminho, é errar o alvo, é rebeldia, é ingratidão. E o texto está dizendo que todos os que pecaram contra Deus foram sepultados no deserto. Quarto problema, gerado pela incredulidade, versículo 18, desobediência. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Deus dá uma ordem e esta ordem não é cumprida. Deus dá uma orientação, essa orientação não é seguida. Deus dá uma palavra, esta palavra não é ouvida. Desobediência. Deliberada, consciente. Contra aquele que os libertou, os sustentou, os guiou, os protegeu. Mas finalmente, o grave problema da incredulidade é que a incredulidade priva a pessoa do descanso prometido por Deus. Olha o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar aonde? Na terra prometida, em Canaã. Eles foram, alguns deles, até o limiar, como Moisés, o próprio líder, que lá do Monte Nebo, que fica na Jordânia hoje, e você olha do Monte Nebo e você avista até Jerusalém, você avista toda a Campina do Jordão, você avista Jericó, a primeira cidade que eles conquistaram, e ele não entrou, porque chegou um momento que o próprio líder, que liderou esse povo, Deus disse para ele falar a rocha, ele feriu a rocha, ele diz, você não vai entrar também. E apenas 2 homens entraram. Quais homens? Josué e Calebe. Por quê? Porque lá atrás, há 40 anos, Deus, por permissão, concedeu que 12 príncipes fossem lá na terra para ver a terra. Não precisava ter feito isso. Mas Deus permitiu que fizessem. E eles trouxeram os frutos da terra. E disseram, a terra é boa. A terra emana leite e mel mesmo. Tem frutos excelentes. Mas a terra é povoada por gigantes. Eles têm cidades fortificadas. Aos olhos deles nós somos como que gafanhotos.
Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. É impossível entrar lá. Desses 12 espias, 10 deles deram um relatório negativo assim. Só Josué e Caleb disseram: eia, se Deus se agradar de nós, nós podemos. E aqueles que disseram que o que Deus prometeu era impossível de se cumprir. Deus prometeu, mas a promessa de Deus era completamente irreal, impossível, utópica. Deus prometeu uma coisa que nem ele, Deus, podia cumprir, porque não era possível conquistar aquela terra. E por causa da incredulidade deles, todos morreram naquele deserto. Só os 2 homens que disseram: nós podemos, se Deus se agradar de nós, nós podemos. Esses 2 entraram. Quem entrou na terra prometida foi a geração que nasceu no deserto, a segunda geração. Bom, é claro que isso, irmãos, é um fato histórico que aponta para uma verdade espiritual. Os israelitas iriam entrar numa terra, um território geográfico, a Canaã terrena. Porém, a incredulidade hoje pode privar as pessoas da Canaã celestial, da bem-aventurança eterna, do céu. Por quê? Porque a única condição para uma pessoa entrar no céu é fé, é crer no Senhor Jesus. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Quem crê pode apropriar-se da verdadeira Canaã, a Canaã celestial. Mas a incredulidade leva o homem a descrer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo é a fonte da nossa salvação e que nele nós temos copiosa redenção. E aquele que tapa os seus ouvidos à voz de Deus para crer em Jesus, estes também não poderão entrar na Canaã celestial, não poderão desfrutar do descanso de Deus. Quero concluir dizendo que a incredulidade não foi um perigo apenas no passado. A incredulidade é um perigo ainda hoje. Talvez muito mais hoje do que no passado. Porque hoje é uma onda tão grande no mundo todo de ateísmo, no mundo todo uma onda de sincretismo, no mundo todo uma tentativa de desconstrução dos valores cristãos, no mundo todo hoje, levando as pessoas a pensar que você não pode, no mundo plural, afirmar uma verdade singular, de que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cuidado, muito cuidado, para que estas ondas de incredulidade à sua volta não endureçam o seu coração. Portanto, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, se renda a Cristo e receba dele a vida eterna e se aproprie do descanso de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês, irmãos que estão conosco, e que Deus nos ajude a termos um coração crente e não um coração incrédulo. Amém.